Voltando para a terra e saindo do Mundial, tem notícia quente chegando, Arnaldo Ribeiro. E é no São Paulo Futebol Clube. Zubeldia entregou o cargo e a diretoria do São Paulo está nas cordas. A pressão da torcida explodiu, os bastidores pegaram fogo e agora um nome conhecido e querido pode estar voltando ao Morumbi. Hernan Crespo. Sim, o mesmo que tirou o tricolor da fila em 2021. Mas a volta não é tão simples. Tem dívida antiga, mágoa e muito ruído nos bastidores. A torcida já começa a se dividir. É hora de virar a página ou corrigir um erro do passado. E a bomba veio com Arnaldo Ribeiro. Direto da fonte, ele trouxe detalhes sobre a possível saída de Zubeldia e a volta de Crespo, que já está em São Paulo, e pode até ter conversado com a diretoria nos bastidores. Voltando para a terra e saindo do Mundial, tem notícia quente chegando, Arnaldo Ribeiro. E é no São Paulo Futebol Clube. Contratou quem? Ao que parece, Zubeldia vai mesmo dar linha na pipa, como dizem, sair. E quem deve chegar, Arnaldo? Quais as informações? Flávio Costa. Vamos lá, para contar rapidamente. Mas eu sou o ar da terra. Não, essa é boa, essa é boa. Vamos lá, Arnaldo. Rapidamente. Né? Após o jogo de quinta-feira, aquele desastre contra o Vasco. Por que desastre? O Vasco é o Vasco. Sim, mas a atuação do São Paulo foi um desastre. E uma atuação do time que deixou o técnico até pela primeira vez baqueado, literalmente, dava para ver na beira do campo da coletiva. Ele pediu demissão, ofereceu o cargo. Pediu demissão? E a questão, isso vem desde quinta-feira. Nós estamos na segunda, né? Sim. Só que as coisas no São Paulo, com essa direção, acontecem dessa forma. Entre quatro paredes. O Zubeldia, de certa forma, ele, com essa atitude, ele facilitou um pouco resolveu o problema. A tarefa. Por quê? A direção do São Paulo, primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo. Segundo, não tem dinheiro para demiti-lo. Terceiro, tem poucas opções para substituí-lo. E de lá para cá, essa situação toda, hoje, depois, passado o final de semana, conversas para lá, conversas para cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo. Que é um belo técnico. Onde está o Crespo? Ele está sem clube, né? Ele está disponível. O último trabalho dele foi no Catar, ele saiu ano passado, ganhou a Champions Asiática. Ele talvez estivesse aí no Mundial, aí, entendeu? Entendeu? Mas, vamos lá. Para contratar, trazer de volta o Crespo, primeiro, essa direção do São Paulo tem que resolver com o Crespo pendências. Por quê? Quando demitiu, é evidente, né? Quando demitiu, é evidente. O primeiro técnico dessa gestão foi o Crespo, no lugar do Diniz. Quanto tempo atrás do Crespo foi técnico? 2021 ele foi técnico. 4 anos. O Crespo foi demitido por essa turma aí. Exato. Com o detalhe, né? Ele dirige o time até o início do retorno da torcida aos campos pós-pandemia. Ele não chegou a dirigir o São Paulo com torcida, né? E aí, quando demite o Crespo para trazer o Rogério Ceni, acerta o São Paulo o pagamento da multa do Crespo. E não paga. E paga as 2 primeiras parcelas. Depois a gente vê. Depois a gente vê. O caso foi até a FIFA. O empresário do Crespo foi a FIFA. Então, nomes no mercado não tinha. Eu acho que a tentativa com o Crespo, a possível volta do Crespo, é uma tentativa de reconectar a torcida. Pagar o atrasado e vamos ver o que acontece. Não, pagar o atrasado e reconectar a torcida, porque de fato a torcida estava dividida com o Zubeldia, bastante divisão. E o Crespo saiu numa boa? Junto à torcida? Sim, né? Professor Crespo. Mas também porque não tinha torcida, né? Era volta mas redes sociais, essa coisa de hoje em dia. Redes sociais tinha muita gente descendo o pau então, nele. Mas assim, né, Tirone, tem uma ocasião simbólica. O primeiro jogo do Rogério Ceni com torcida, a torcida grita Crespo e não grita Rogério Ceni. Porque a torcida do São Paulo entendeu que foi uma injustiça. O cara ganhou lá o Paulista em cima do Palmeiras do Abel, que era, né, tirou o time da fila à época. Então ele é pelo torcedor ele é bem quisto, né? Agora pelos jogadores não é que ele não seja bem quisto. O jogador, o elenco não mudou muito? Bastante, tem poucos remanescentes, né? Tem o Luciano, tem o Luan, que aliás era titular do Crespo lá atrás. São poucos.
Mas o que eu digo é o seguinte, o Zubeldia não está saindo pela falta de relação. Eu acho difícil um técnico do São Paulo ter a relação que o Zubeldia tem com os jogadores dele, né? Então, embora o Crespo seja um cara de fácil... Os jogadores gostam dele, né? E é um outro tipo de postura. De argentino. É um argentino mais aristocrata, visceral. E o Crespo é uma... gravata. Sim, estabelece distância. Não que o Crespo como jogador não fosse visceral, né? Ele era um jogador, mas como técnico ele é mais europeu do que a formação mais europeia do que a Argentina. A gente precisa ir pro intervalo, mas... desculpa, Juca. Pode falar. Mas o Danilo tinha chamado... Fala, Danilo. É muito rápido, porque o Arnaldo falou agora do nome do Crespo e me chamou a atenção porque o Crespo estava terça-feira em São Paulo. Estava lá na Neoquímica para o jogo Brasil e Paraguai. E o Crespo estava em um dos camarotes. Eu achei estranho, eu falei, nossa, o que o Crespo está fazendo aqui, né? Bom, tá passeando, mas de repente já estava conversando com o pessoal de São Paulo. Por ali, então, Danilo, tem um outro detalhe. Ele foi convidado... Ele nessa vacância aí depois do Qatar, ele é representante de tal, ele foi convidado pela Inter de Milão para fazer parte da... Teve história na Inter de Milão. Para fazer parte dos ilustres que acompanham o time no Mundial e tal. Iria aos Estados Unidos, mas acho que não vai mais. Acho que vai ficar por seja, aqui. ele estava no Brasil, não vai para os Estados Unidos como convidado. E fica aí. Tá tudo indo... Com a plaquinha compra o ouro, sabe exatamente. Agora eu quero saber de você, torcedor tricolor. O Crespo merece uma segunda chance? E o Zubeldia deve mesmo sair agora? Comenta aqui embaixo e mostra que a voz do torcedor é quem manda no Morumbi. E claro, se você vive o São Paulo intensamente, já se inscreve no canal. Aqui é lugar de quem sente cada bastidor como se estivesse no vestiário.